Essa criatura não é originada de Trevor Henderson, e sim por Shan Comics, mas a imagem em si sim, foi por Trevor. Olá, amante do terror. Hoje vou falar sobre uma criatura que com toda certeza não é nada do que você imagina, e você vai saber o porquê em breve. Fanart é uma criatura humanoide carnuda com 6 braços que usa para se locomover e atacar. Possui um pequeno torso que está ligado ao seu pescoço fino, e analisando o local em que está, aparentemente ela habita em locais abandonados, características presentes na maioria das criaturas, já que locais abandonados não têm circulação de pessoas. Mas o detalhe que mais chama atenção nessa criatura é a sua face. Na verdade, essa criatura não possui uma face. No lugar de suas características faciais, há apenas escrito Fan Art. Não se sabe se está entalhado ou só escrito, mas está lá. Para aqueles que não sabem, quando alguém é muito fã de um outro alguém, esta pessoa tende a fazer desenhos inspirados ou até retratando aquela pessoa que ela admira, ou seja, uma arte de um fã. Mas por que uma criatura dessas iria ter algo assim escrito em sua face? Nessa imagem de Shan Comics, que por sinal é criador original da Cartoon Girl, alguém está com um papel onde está escrito quadrinhos de terror, o que dá a entender que ele fez histórias de terror em quadrinhos, ou seja, desenhados, e depois de algumas horas ele estava se escondendo desse monstro, chamado de Fan Art, o que dá a entender que esse monstro ganhou vida de alguma maneira, mas relaxe, não é do jeito que você está pensando. Nessa imagem, a legenda diz apenas, está aqui, o que significa que a criatura aparentemente persegue essas pessoas específicas, talvez artistas? Para entender melhor, há uma história que não cita a fanart diretamente, mas ela nos possibilita entender melhor, metaforicamente, o que seria essa coisa. É a história de um artista, e eu vou lê-la aqui. Eu costumava ser uma pessoa alegre com muitos amigos. Agora não mais. Sou um homem de 25 anos e sou corrompido pela mesma vida. As pessoas sempre me diziam que a minha arte era a melhor. Agora elas dizem que elas me mudaram, que eu sou uma pessoa horripilante, mas isso não me importa. Eu não saio de casa há mais de 5 anos. Apenas peço comida por delivery e fico desenhando absolutamente todos os dias. Mas eu estou acomodado assim, no meio das minhas pinturas. Elas não falam nem zombam de mim. Elas são a companhia ideal do dia a dia, em um quarto cheio de esboços sem terminar. Eu sou alguém que vive pela arte, e isso tudo começou quando eu tinha 18 anos. Me interessei pela pintura. Sempre tive um dom natural. Mas um tempo depois, comecei a me interessar por casos de assassinato e histórias de terror. E sem nem me dar conta, comecei a pintar esse tipo de coisa como se fosse uma segunda pessoa que estava habitando em mim. As pessoas tendem a dizer que a arte te consome, mas nunca imaginei que fosse desse jeito. Meu outro eu me controla, eu sou apenas uma marionete, e sempre que acordo do transe, minhas mãos estão cobertas com líquido vermelho espesso. Eu tento me convencer que aquilo é apenas tinta, mas no fundo eu sei que não é. Eu sei que meu outro eu busca seus próprios modelos e os mata para assim pintá-los, mas eu não posso controlá-lo. Como controlar a mim mesmo? Quando eu olho para o espelho, ele me sorri. A primeira vez que aconteceu foi quando eu tinha 20 anos. Acordei em uma casa que não conhecia, embebido nesse líquido vermelho e viscoso, com um odor fétido por todo lugar. Corri assustado até o meu apartamento e quando cheguei, vi as notícias sobre o assassinato e eu estava feliz por ter saído antes de terem me descoberto. Mas cada vez mais eu estava acordando em cenários de assassinato e as pinturas das vítimas apareciam uma a uma no meu apartamento. E essa foi uma das razões pela qual eu me tranquei. Eu não entendo por que a polícia não nos pega e o porquê eu não estou consciente no momento em que assassino essas pessoas. Uma vez eu tentei me prender no manicômio, mas quando eu acordei, todos estavam mortos. Todas as paredes brancas estavam manchadas com o vermelho carmesim. A cor favorita dele é o vermelho.
adora o vermelho, fica louco quando vê. Quem é ele? Quando veio? Sempre existiu? Todos nós temos um? Não sei, só quero deter isso. Ele fala comigo. Disse que hoje é o meu turno. Ele aperta o meu pescoço e rasga a minha pele, obtendo a cor que ele mais ama. Agora eu sei que todos nós temos um outro de nós. Um outro maligno, ou talvez um espelhamento de nós mesmos. O que há de pior em nós. O meu é um artista sanguinário, e hoje foi escolhido o seguinte modelo. Eu. O artista foi encontrado morto, rodeado com aquilo que ele mais amava, as suas pinturas, todas elas das vítimas de assassinato dos noticiários. Mas uma chamava a atenção. Uma pintura de uma criatura humanoide carnuda com 6 braços, e o detalhe mais impressionante era a sua face, onde estava escrito Fan Art. Explicando melhor a ligação, o artista pintou uma representação do seu outro eu antes de morrer. Ele pintou como seria o seu, o nosso monstro interior, o nosso eu maligno. Ele se pareceria com isso. Então fanart não é uma criatura física, nem mesmo é uma criatura. Ele é uma representação do horror que habita no fundo dos nossos subconscientes. Muitas pessoas, talvez todos nós, já tivemos, mesmo que por 1 milésimo de segundo, um pensamento homicida, geralmente com os nossos inimigos, pensando coisas que envolvem loucuras, não apenas assassinatos em si, mas outras atrocidades morais, que até nós mesmos nos questionamos o porquê pensamos aquilo, mesmo sem querer. É uma representação desse nosso lado maligno, grotesco, que todos temos, nem que bem lá no fundo do nosso cérebro, mas temos, e é algo que não podemos escapar. E o fato dele estar em um local abandonado e escuro representaria a mais profunda camada da nossa mente. A única diferença é que, neste artista, se manifestou como um segundo alguém o controlando, mas pode se manifestar de outros jeitos em outras pessoas, mas muitas vezes nunca se manifesta. Então, no fim das contas, fanart habita em todos nós. Ele é o nosso mal interior, e é melhor torcer para que ele não tome conta de você.